Olá, eu sou a Paula Faria, CEO da Necta e idealizadora do Air Connected, e hoje, nesse Air Talks, com o nosso parceiro e co-realizador Ricardo Fenelon, sócio fundador do Fenelon Advogados, recebemos para o bate-papo o brigadeiro Ari Bertolino, assessor aeronáutico da Delegação Brasileira na Organização da Aviação Civil Internacional, ICAO. O brigadeiro Bertolino tem atuado como chefe do Subdepartamento de Operações, o SDOP, do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DCEA, desde o início de 2018. E, em junho último, assumiu a posição de assessor aeronáutico da Delegação Brasileira na ICAO. Alguns números relacionados à carreira do brigadeiro chamam a atenção, como a participação em 81 reuniões internacionais da Organização de Aviação Civil Internacional representando o Brasil, as mais de 1.500 horas de voo e as 5 medalhas Ordem do Mérito Naval, Militar de Ouro, Ordem do Mérito Aeronáutico Grau Oficial, Mérito Santos Dumont, Mérito da Ordem Cartográfica e a medalha Juscelino Kubitschek. Hoje, vamos abordar como foi a transição do brigadeiro Bertolino do DCEA para o ICAO, destacando o processo da candidatura, além de detalhar o que o ACE representa e qual é a função da organização. Bem-vindo, brigadeiro Bertolino, tudo bem? É uma honra para nós a sua participação e obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia, Paula, bom dia, Fenelon, muito obrigado a vocês por essa oportunidade, né, da gente poder estar aqui no dia de hoje e explicar algumas coisas sobre a OACI, né, que é a Organização de Aviação Civil Internacional, ou em inglês ICAO, né, International Civil Aviation Organization, a sua importância para a aviação e também a importância, né, da candidatura do Brasil para concorrer para o cargo de secretário-geral da OACI, que esse cargo representa ser o CEO da OACI, né, então, ou seja, é o cargo máximo dentro da aviação civil internacional. Muito obrigado aí pela sua oportunidade. Podemos conversar essa manhã sobre esse tema bastante importante para o nosso país. Bom dia, brigadeiro Bertolino. Muito obrigado, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. Antes de entrar nesse assunto super importante da sua candidatura, vamos iniciar esse bate-papo falando um pouco da sua atuação no DCEA. Você poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória profissional? Quais foram os principais legados do seu trabalho no órgão? Claro que sim, Fernando. Então, eu comecei a trabalhar no DCEA, ainda era tenente, em 1996, na antiga DEPV, né? E comecei a trabalhar na parte do setor de informações aeronáuticas. Com o passar do tempo, eu fui migrando para a área de controle de tráfego aéreo, onde no ano de 2005 e 2006 eu chefiei o DTCEA Galeão, que era o responsável pelo APP Rio de Janeiro e pela Torre do Galeão, né, que te dá uma bagagem bastante grande na área de controle de espaço aéreo. E ao final de 2016, com toda aquela questão daquela crise aérea e tudo mais, eu fui deslocado para o CGNA, que é o Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea, que estava numa transição, tinha acabado de ser criado e estava sendo transferido para o Rio de Janeiro. Então eu fui deslocado para o CGNA, de modo que eu pudesse auxiliar na transição, só que eu cheguei lá no dia 11 de setembro, né? E em outubro estourou a questão da crise, e aí começamos todo um trabalho do CGNA de trazer o conceito do Air Traffic Flow Management para o Brasil, que é o ATFM, dentro de um processo de decisão colaborativa, que é o CDM, Collaborative Decision Making. Esses grandes eventos, né, que nós conhecemos, na realidade, não foi só a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, né? Nós tivemos aí a Rio+20, né, uma importante reunião, onde nós tivemos vários chefes de estados aqui no Brasil. Na sequência, tivemos a visita do Papa com a Jornada Mundial da Juventude, e aí Copa das Confederações, Copa do Mundo, e, por fim, os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos também são eventos de grande complexidade. Em 2018, eu fui promovido a brigadeiro e assumi o SDOP, né, e o nosso objetivo no SDOP foi implementar cada vez mais, né, o processo de decisão colaborativa, abrindo as portas do DCEA para as empresas aéreas, para os aeroportos, para a aviação geral, ou seja,
dando voz a todos os segmentos da aviação para que nós pudéssemos fazer um planejamento a nível Brasil que atendesse a todos os segmentos da melhor forma possível, até porque nós vimos aí num crescente, né, da aviação, né, tínhamos números bastante consistentes de crescimento de até 5% da nossa aviação, então era importante ter um planejamento adequado, já projetando 10 anos para frente. Infelizmente, tivemos, né, essa questão, essa crise de saúde com o Covid-19, que aí nós passamos por um momento muito difícil, né, para as nossas empresas aéreas, para a nossa aviação, onde basicamente nós reduzimos 95% do nosso movimento dentro do Brasil. Estamos em recuperação, né? A meta é chegarmos aí até 60% ao final do ano. Então, e aí, nesse ínterim, houve aqui em Montreal, né, a sucessão para secretário-geral da OAS, aonde, por um acordo de cavalheiros, né, por rotação, essa agora seria a vez da América Latina, né? E aí o governo brasileiro entendeu que seria importante para o nosso país concorrer a essa vaga devido à importância, né, que a OAS tem no mundo, e também não podemos, né, esquecer que o Brasil hoje é uma das 5 maiores potências do mundo em termos de aviação civil. O nosso serviço é considerado um dos melhores do mundo, né? Nós estamos aí entre os 5 primeiros também. Temos um movimento, tirando, né, os Estados Unidos das Américas, depois é o Brasil, né, dos 10 maiores aeroportos de movimentos no mundo, na América Latina, América Central e, né, na América do Sul ali, o Brasil tem pelo menos 5. A principal ligação entre 2 cidades, o Brasil está em 4º no mundo, que é a Ponte Aérea Rio-São Paulo, então nós temos realmente um peso na aviação mundial, e o Brasil decidiu por essa campanha. Então essa aí foi rapidamente, né, a jornada que eu tive na área aí da aviação civil internacional, da aviação civil, ao longo desses aproximadamente 24 anos, né? Então a gente espera que possa, de certa forma, contribuir. A aviação civil terá pela frente com essa retomada do Covid. Certo, brigadeiro. E quem teve o privilégio de acompanhar essa carreira que o senhor teve tão exitosa na DCE, né, Fernando? A gente teve o privilégio de trabalhar, não nos 24 anos, mas eu acho que na última década eu tive esse privilégio. Parabéns, que realmente foi de bastante destaque esse trabalho que foi desenvolvido. Agora, falando um pouco dessa sua transição, brigadeiro, o senhor já comentou um pouquinho como é que foi essa candidatura, né? Mas é possível detalhar um pouquinho mais esse processo dessa candidatura, como foi, como está sendo esse processo aí da candidatura para a ICAO? Nós procuramos, né, o Brasil primeiro, né, decidiu realmente se candidatar, até porque o último secretário-geral da região também foi um brasileiro, foi o brigadeiro Renato. Isso ocorreu de 1997 até o ano de 2003, e aí havia uma dúvida se valia a pena uma nova candidatura, né, pela questão do rodízio entre países, mas pelo atual momento que vivemos aqui em Montreal, o Brasil decidiu. Hoje aqui, infelizmente, a ICAO atravessa uma certa crise quanto à questão de confiança realmente, né? Nós temos aí uns 5 casos sobre assédio moral que estão até fora da ICAO, estão na ONU. Há sérias críticas à questão de transparência, à questão de ética, entendeu? Então aí o governo brasileiro entendeu que então o Brasil tinha uma colaboração grande a dar nesse aspecto, né? Nós estamos precisando de uma liderança forte aqui para que algumas mudanças sejam feitas. Pela primeira vez na história, a ICAO apareceu aqui nos jornais canadenses, porque houve uma invasão de hackers ao site da ICAO, que propiciou que via site da ICAO chegasse a alguns países. Então, realmente, há uma crise de confiança grande nesse aspecto. E aí o governo brasileiro entendeu que nós teríamos muito a contribuir nesse momento dessa transição. Aliado, vamos dizer, a essa crise, nós temos uma crise mundial, a crise da saúde, que é do Covid, que também é algo que vai, né, demandar um esforço muito grande por parte da OAS na liderança da aviação civil. E a nossa estratégia foi que eu viesse para cá para ser um assessor do nosso representante do Conselho, porém eu participo das reuniões do Conselho, acompanho as reuniões do Conselho, para que depois, então, pudéssemos, né, fazer a nossa campanha, já tendo algum conhecimento do que acontece na parte do Conselho da OAS, para que pudéssemos dar todo o suporte
na OASI, né? É importante destacar, né, que o único candidato efetivamente que está aqui em Montreal sou eu. Os demais candidatos estão em outras funções, né? O colombiano, ele é o presidente da ANAC da Colômbia, o candidato do México, ele é o diretor da oficina regional da OASI no México, e o concorrente da Guatemala, ele está no setor do governo guatemalteco. Então, hoje, em Montreal, acompanhando o que está acontecendo aqui em loco, só tenho eu, que estou acompanhando as reuniões do Conselho. Nós tivemos, nas últimas 2 semanas, várias reuniões do Conselho, que eu participei, acompanhei todas elas, e teremos uma nova rodada de reuniões a partir do dia 26 de outubro, até o dia 13 de novembro. Então, eu vou acompanhar exatamente todas essas reuniões para ver o que está acontecendo, quais são os principais assuntos a serem debatidos, né? Quais são os problemas que estão ocorrendo, para que possa auxiliar a ICAO. Porque, na realidade, né, a Secretaria-Geral, ela dá suporte ao Conselho, né? Então, o que é o Conselho da OASI? O Conselho da OASI são 36 países, né, que são eleitos numa eleição realizada a cada 3 anos. A última eleição ocorreu em outubro do ano passado, o Brasil foi reeleito, ou seja, o Brasil está no Conselho da OASI desde a sua criação. Então o Brasil nunca esteve fora, sempre sendo reeleito. E esses 36 países, que na realidade vão conduzir os planos estratégicos da OASI, de modo a direcionar que caminho a aviação civil internacional deve seguir. Então, o Brasil está sempre presente lá. E a Secretaria, qual é o papel da Secretaria? O secretário é o grande gestor dessa estratégia. O Conselho define qual é a estratégia e quem executa essa estratégia é o secretário-geral, inclusive tendo o orçamento todo na ICAO sob o seu gerenciamento, né? Então, ele é o CEO da empresa, vamos dizer assim. Você tem o Conselho e tem o secretário-geral, que é o CEO da empresa, que vai gerenciar a política e a estratégia definida pelo Conselho. Então é importante que a gente saiba o que está acontecendo aqui, que caminho nós queremos tomar, que a aviação quer tomar, até porque a OASI, né, ela representa 193 estados, né? Então nós temos que trabalhar para todos. Essa que é o mais importante desse jogo de poder, desse jogo que tem dos 36 países que estão no Conselho, porque eles representam 193 países. Então isso que é o mais importante, que nós temos que estar atentos quando vamos assumir um cargo dessa importância. Brigadeiro, eu sempre digo que um dos maiores desafios e uma das maiores honras da minha vida foi ter participado das reuniões e dos eventos, dos desafios aí no âmbito da ICAO. As pessoas não têm dimensão do que é isso aí, né? E até nesse sentido, queria lhe pedir para dar uma ideia sobre o que é a delegação brasileira aí na Organização da Aviação Civil Internacional e se você puder especificar um pouco mais qual a sua função hoje aí na delegação. Então, aqui cada país, né, tento aqui na ICAO, né? E a delegação, ela é exatamente o elo de ligação da OASI com o país de origem. Por quê? Várias legislações, vários documentos são tratados de forma técnica. Porém, para que alguma alteração ocorra, no final tem que haver o concordo do país, né? E mesmo que o país não concorde, ele pode também colocar que não concorda com aquela alteração, com aquele documento, e manda para a ICAO. Tudo isso é feito através de quem? Através da delegação que está aqui. Então, há um contato muito intenso nosso com a ANAC, com o DSEA, com a SAC, para ver se qualquer modificação nas normas, da legislação, isso é ou não de interesse do Brasil. Ou em determinados grupos que estão sendo conduzidos, os estudos que estão sendo feitos, muitas vezes tem participantes do nosso país participando dos grupos de expertos, fazendo esse papel, né? Então, há uma interação. Qual que é o nosso papel aqui, né, da delegação em si? Então, nós temos o chefe da delegação, que hoje é a embaixadora Mix, que está sendo substituída pelo embaixador Norberto. E temos os assessores do embaixador, né, para os assuntos técnicos. Então, nós temos, na área do DSEA, tenho eu e o tenente-coronel Mauro.
Na área da ANAC, nós temos o Marcelo, e na área da Polícia Federal, nós temos o delegado Baida. Então, nós fazemos um corpo de assessoria, e em muitas reuniões específicas, nós vamos participar diretamente representando o Brasil. A embaixadora não participa, e nós participamos da reunião, porque é uma reunião de cunho mais técnico, e depois passamos orientações. E de tempos em tempos, né, de períodos em períodos, normalmente a cada 3 meses, aí você tem a sessão do Conselho, que todos os estudos, tudo que foram feitos, são apresentados ao Conselho para aprovação ou não, ou então o Conselho solicita mais estudos para que possa tomar uma decisão. Então, diariamente aqui nós recebemos aí de 10 a 15 papers que nós temos que analisar. Muitos deles nós remetemos ao DECE, à ANAC, à Polícia Federal, para ver a posição institucional do país, e defendemos a posição do nosso Estado aqui. Então, é um trabalho, e muitas vezes você tem que negociar o apoio, né? Então, determinado assunto, às vezes não é só de interesse do Brasil, é interesse do Brasil e de toda a América do Sul. Então, nós vamos fazer um trabalho com um bloco, de modo que quando formos colocar uma posição, essa posição não é do Brasil, essa posição é da América do Sul, ou então vários acordos, essa é uma posição da América do Sul, da América Latina como um todo, com a Europa. Então, você faz um trabalho aqui de bastidor, e nas outras delegações, para ver qual é o apoio, há uma interação muito grande. Então, apoios necessários para derrubar alguma coisa que você acha que é prejudicial, ou para que você consiga aprovar, né? Então, um exemplo disso, nós tivemos aí uma proposta que a indústria criasse um grupo de trabalho ligado diretamente ao secretário-geral e à secretária-geral e ao presidente do Conselho. É bom por um lado, mas é um pouco temerário, porque todo esse trabalho não passariam, num primeiro momento, nem pelos estados, nem pelos os técnicos da própria OASSE na avaliação de uma proposta, e já chegaria direto nas 2 maiores autoridades da OASSE. Então, os estados entendem que esse não seria o melhor caminho, que o melhor caminho seria criarmos aí reuniões informais e tudo mais, mas que esse trabalho fosse via a nossa Comissão de Navegação Aérea, para que ela faça os estudos. Então, isso aí teve que ser trabalhado. Alguns estados, nós fizemos reuniões dos países latino-americanos para afirmar que essa seria a nossa posição. Isso aí nos demandou aí um esforço de quase 1 mês, para que na reunião da última sexta-feira chegássemos à conclusão que esse grupo ainda não deveria ser consolidado. Temos que dar toda a abertura, temos que dar todos os ouvidos à indústria, para além. Lembrando que a OASSE, quem constitui as OASSE são os estados, e dos estados tem que ser ouvidos sempre, né? Eles não podem ser bypassados por ninguém, né? O estado tem a sua posição, e também cabe lembrar que a ICAO até pode publicar alguma norma e o estado não concordar. O estado tem a sua autoridade para fazer isso, né? E basta apenas informar da ICAO sobre essa diferença. Esse item aqui eu não vou cumprir, e publico uma diferença, porque o Estado é soberano na sua decisão. Né, o Brasil adota a linha de sempre seguir os protocolos da ICAO, toda a legislação da ICAO, mas tem países que não fazem isso e publicam suas diferenças, e aí isso tem que ficar registrado. Então, o trabalho aqui da nossa delegação é exatamente ser esse meio de campo e passar para as nossas autoridades o que está acontecendo aqui, o sentimento que está acontecendo aqui. Como eu disse, hoje há um sentimento de desconfiança do trabalho realizado pela Secretaria. Hoje há uma preocupação com a questão da ética, da transparência, devido aos problemas de assédio moral, né, as denúncias de assédio moral. Então, isso você só consegue ter essa percepção através da delegação que está aqui e que vai mandando relatórios, reportes ao nosso país do que está acontecendo aqui em Montreal. Importante, brigadeiro, essa explicação. Eu consigo explicar de forma didática aí para a gente entender como funciona a delegação brasileira e o papel dela aí, e a importância para o nosso país desse acompanhamento próximo do que está acontecendo aí na OASSE. Uma questão aqui, brigadeiro. Sim. Paulo, só para quebrar um pouco o protocolo, né? Nós tivemos a honra de ter a embaixadora Mitzi, né, no Air Connected. É verdade. E brigadeiro, o Marcelo da ANAC ninguém conhece, né, brigadeiro?
É um mineiro, excelente. Poderia falar Marcelo Mineiro, podia, né, denegrir o rapaz. Paulo, desculpa aí. Não tem problema. Brigadeiro, o que vem ocorrendo para moldar a aviação civil do futuro? A gente sabe que tem muitos desafios aí para essa nova aviação que vem surgindo. E como a ACE tem que se preparar, na sua opinião, para enfrentar esse desafio? A aviação, ela é focada na inovação, né? A gente não pode nunca esquecer isso, né? Que, né, as principais inovações chegam sempre na aviação devido à complexidade, né? E tudo que envolve a aviação. Então, como eu disse, até com o exemplo que eu citei, por que a indústria pediu para criar um grupo diretamente no presidente do conselho, no secretário-geral? Porque eles entendem que a inovação ela anda numa velocidade muito mais rápida que um processo de alteração de norma da ICAO. Hoje, se você quiser alterar uma norma na ICAO, se você começar hoje, essa alteração só vai entrar em vigor daqui a 4 ou 5 anos. E, né, entende-se que a inovação ela não pode esperar 4, 5 anos para entrar em vigor. Senão isso já não será mais uma inovação, né? Já será uma... Então, que mecanismos a ICAO pode adotar para agilizar esse processo? Só que você tem que entender que nós temos as diferenças, né? Entre as próprias regiões, né? Cada uma tem um nível de desenvolvimento. Então, o que pode ser rápido para um estado pode não ser tão rápido e nem interessante para outro estado, até porque isso envolve investimento, né? Então você pode ter aí uma inovação maravilhosa, mas tem um custo muito alto. E esse custo, esse investimento é necessário para um país que tem um tráfego não muito denso, que tem uma baixa demanda, e ele vai ter que investir só para acompanhar uma tecnologia que isso seja de interesse, talvez lá na Europa, que a densidade de tráfego é grande, ou nos Estados Unidos. Então, a ICAO tem esse papel de fazer esse balanceamento entre, né, as nações, entre os estados, de modo a fazer isso. E o Conselho tem buscado formas para tentar agilizar esse processo. Mas, para isso, você teria que mexer hoje na legislação ou na estrutura existente da ICAO. Né, que, para você fazer isso, você tem que ter o quê? A aprovação dos estados. Então, não é uma coisa tão simples assim. Porém, há a preocupação realmente que, com o Covid, né, existe um mundo pré-Covid e um mundo pós-Covid. Da mesma forma que isso vai acontecer com a aviação, né? A sentir os impactos do Covid e talvez seja o último a se recuperar, né? Porque para você trazer a confiança do passageiro voltar a viajar e tudo mais, isso é complexo. Então, a ICAO, ela criou um grupo para conduzir esse processo e agora a grande discussão é como as inovações tecnológicas serem incorporadas às publicações da ICAO, tipo num fast track, de uma forma mais rápida, não num ciclo tão demorado. Então, para isso, será importante a participação, né, do secretário-geral, porque é ele que vai viabilizar esse processo de acordo com as orientações que vierem do Conselho, de se criar procedimentos, né, que agilizem os trabalhos, de modo que as inovações tecnológicas que virão e serão importantes, né, para a aviação nesse mundo pós-Covid, para que a gente possa implementar tudo isso. Não é fácil, é um desafio bastante grande para todos os estados, para a aviação, né? E, na realidade, isso aí só vai ser conseguido você trabalhando, né, em conjunto, dentro de um processo de CDM, da colaborativa Decision Making, processo de decisão colaborativa, de modo talvez soluções simples resolvam vários problemas que hoje nós temos na ICAO, que podem ser aplicadas, eu acredito nisso, existem soluções simples aí que poderiam ser aplicadas no dia a dia desses protocolos, desses procedimentos, de modo a agilizar para que essas inovações que virão, elas possam ser refletidas de uma maneira mais rápida nas publicações da OASA, na legislação da OASA. Um desafio enorme, né, Brigadeiro? Querendo ou não, chegar a esse consenso aí não é fácil, ainda mais no momento agitado do mundo, mas ainda falando da sua candidatura a secretário-geral da organização, que foi proposta pelo governo brasileiro na eleição do ano que vem, e ainda falando de aviação mesmo, além do Covid, quais são os desafios imediatos?
E quais as medidas que o senhor entende que podem ser tomadas pelo secretário-geral para reduzir esses impactos? Na realidade, hoje nós já temos aí, né, a Paula vinha acompanhando com a gente, a questão do drone, né? Então nós teríamos aí a reunião Drone Enable, que a expectativa é que nós tivéssemos mais de 1.000 pessoas aí no Brasil para debater esse assunto. Hoje o drone é uma realidade, né? E com a questão do Covid até aumentou a utilização dos drones. E como nós vamos gerenciar os drones junto com os nossos aviões. Existe um estudo que foi apresentado aqui, que numa cidade como Paris, daqui a uns 5 anos, nós poderíamos ter um movimento diário de 87 até 80, para gerenciar 87 mil drones, movimento de 87 mil drones numa cidade em um dia, né? Tem aeroporto para fazer 100 movimentos no ano, é difícil. Imagine uma cidade com 100 mil drones, como será isso, né? Então, a questão do drone, a utilização, nós estamos falando do drone na questão mobilidade urbana de entrega de mercadorias. Aí nós temos agora o drone na mobilidade urbana para o transporte de pessoas. Nós podemos ter o drone também para outros fins. Então, ou seja, você tem uma aplicação do drone numa gama inimaginável que pode acontecer. Então, esse realmente é um desafio importante para a ICAO, tanto é que a Drone Enable 4, que é a correria do Brasil no Rio de Janeiro, ela não foi cancelada, ela passou para a parte, né, da questão virtual, né? Então, nós vamos ter uma Drone Enable virtual para que não percamos a oportunidade de trabalhar em cima desse assunto que é muito palpitante aqui, sempre chega alguma coisa de drone, né? Uma outra vertente, né, como eu falei, é a questão da inovação tecnológica, e aí nós temos aí a questão do ADS-B satelital, né, que o ADS-B é uma tecnologia que já está sendo implantada em vários países, o Brasil também vai implantar o ADS-B, não satelital, o que chama de continental, com as antenas de solo, mas já estamos em teste com a empresa Aeron para o ADS-B satelital na região, né, da FIR Atlântico, na região do Oceano Atlântico. Então essa questão do ADS-B será um tema também bastante palpitante aqui na ICAO, e como disse, as inovações que estão previstas para vir. Não podemos esquecer jamais, né, a questão do meio ambiente, né, que talvez seja o assunto mais forte. Só que, na realidade, quando nós falamos de meio ambiente, nós não estamos falando de meio ambiente, nós estamos falando de economia. O que está por trás aí é um interesse econômico brutal, né, da emissão de carbonos, né, da emissão do carbono na atmosfera, e isso aí afeta diretamente as empresas aéreas e os países. Então, hoje é um tema bastante palpitante. Nós temos aquele grupo CORSIA, a reunião do CORSIA aqui no Conselho, ela levou mais de 4 horas normalmente que as reuniões levam 2 a 3, ela levou mais de 4 horas, porque realmente é o assunto do momento, porque você tem o meio ambiente, mas por trás você tem uma força econômica imensa, né, cada um buscando, né, os seus interesses, das suas empresas, do seu país. Então, eu diria que esses 3 segmentos hoje são os segmentos que é bem claro que são, vamos dizer, as forças antagônicas e os interesses que existem dentro da OASI, tá? Brigadeiro, não são desafios fáceis, né, de enfrentar. Exatamente. Então, e aí, falando como candidato, então eu vejo que nós temos que resolver alguns problemas internos da ICAO e os problemas externos. Os problemas internos, esse para mim, que sou militar, é bem tranquilo. Ética, para mim, isso faz parte da minha vida desde que eu fui criado pelos meus pais. E no militarismo, isso só é reforçado. Então, a questão da ética, que o pessoal reclama hoje bastante, cita alguns exemplos, temos aí a questão de 5 processos de assédio moral, isso, para mim, é um eixo basilar para mim. A questão da transparência, né? Eu sempre no DSEA, sempre que trabalhei com todo mundo, para mim a questão da transparência é fundamental, né? Proporcionarmos um bom ambiente de trabalho para os funcionários da ICAO, que trabalhem com confiança, que se sintam motivados a trabalhar em prol da empresa. Isso para mim eu sempre trabalhei em cima desse pilar. Nós passamos hoje mais tempo no trabalho
do que propriamente em casa. Então, a pessoa tem que se sentir motivada para o seu trabalho, gostar do que faz e estar envolvida no que faz. Isso também é basilar. Nós temos aqui um problema sério na área de do TI, da tecnologia da informação. Então, nós vamos fazer um trabalho forte de garantir a segurança da ECAL na questão do TI. Isso para a gente vai ser também um trabalho pesado. Então, eu diria que essa é a questão mais interna. E, logicamente, que eu vou trabalhar para dar todo o suporte necessário para que o Conselho possa trabalhar, definir as políticas e estratégias, e vou trabalhar ali, né, de forma a seguir isso fielmente, dando total transparência ao que vai ser feito na OAS, cuidando do seu orçamento, que é um orçamento grande, porém, com essas demandas que acontecem, né, a gente vê que os recursos estão mais escassos aqui, né? Então, nós vamos trabalhar firmemente ali, alinhamento total com o presidente do Conselho, de um modo que possamos atingir todas as metas e objetivos traçados pelo Conselho dentro da sua política e estratégia. E, como eu disse, o objetivo é abrir a ECAL, né, cada vez mais, de forma a ouvir todos os stakeholders da aviação, para que possamos adotar as melhores soluções em prol de quem? De todos os estados, porque o OAS são os estados, então nós temos que trabalhar para isso. Então, e para isso, logicamente, nós temos que ter aí uma liderança firme. E também na minha vida toda, como militar, eu fui trabalhado para ser líder, né? Chefiei vários órgãos, à frente na minha última função no SDOP, eu liderava mais de 8.500 homens pelo DSEA, então eu tenho bastante experiência na questão de liderar, de trabalhar em grupo, então bom trabalho em prol não só da OAS, como da aviação mundial, de modo que nós possamos passar esses anos difíceis que virão para frente, com tranquilidade, sabendo que a OAS terá uma liderança bastante efetiva e baseada em todos os princípios que sempre nós buscamos, da ética, da transparência, né, e de modo que todos possam desempenhar o seu trabalho da melhor maneira possível. Então, essa aí seria a nossa mensagem, como já pensando na candidatura e possível eleição para secretário-geral da OAS. Muito obrigado, brigadeiro Bertolino. Sem dúvida, eu acredito que todos que, de alguma forma, têm algum envolvimento com a aviação têm que trabalhar por essa candidatura, porque não é uma candidatura do brigadeiro Bertolino, é uma candidatura do Brasil, e é muito importante para o Brasil estar forte na ECAL, considerando não só a importância do país, como o brigadeiro bem colocou, pelo tamanho da sua aviação doméstica, mas também o Brasil é um dos únicos países do mundo que fabrica e certifica aeronaves. Então, assim, queria desejar muita sorte ao senhor e pedir para todo mundo trabalhar bastante por essa candidatura. Infelizmente, chegamos aqui ao final do nosso tempo, brigadeiro, e gostaríamos muito de agradecer a sua participação. Para nós é uma honra. Esperamos contar com a contribuição e participação no Air Connected DX, que acontece nos dias 24 e 25 de novembro ainda desse ano. Com certeza, para a gente é uma honra receber o senhor aqui e vamos estar na torcida para conseguirmos aí ocupar esse espaço tão importante para a aviação. Bom, até o evento, né, Fenelon, até o Air Connected, nós teremos várias ações pré-evento voltadas ao fomento de temas relacionados ao setor de transporte aéreo e que contribuam com a retomada do segmento, com o envolvimento dos vários atores que compõem esse ecossistema. A nossa finalidade é encontrar alternativas sustentáveis para a adaptação desse novo cenário que é muito desafiador, considerando a necessidade de flexibilidade e adaptabilidade de todos os envolvidos. Muito obrigada a todos, mais uma vez, obrigada, brigadeiro. Tchau, tchau, até a próxima. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de vocês. Muito obrigado, um bom dia a todos.